Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, de onde estiver, seja muito bem-vindo para o nosso BE News. BE News é um canal sobre biologia, ecologia e evolução. Aqui falaremos sobre abelhas, plantas, animais, micro-organismos, bem como a interação entre eles. Hoje é uma grande satisfação de trazer o Dr. Charles Fernando dos Santos. Olá, Charles, tudo bem? Oi, Samuel, tudo bem? Aqui do Brasil. Muito bom, obrigado por aceitar esse convite. O Charles, apesar de ser um cientista de pouca idade, tem acumulado bastante experiência, né? Ele graduou em 2005 pela Universidade de Unesp, em São Paulo, na cidade de Bauru. Ele é mestre em entomologia pelo INPA, em Manaus, é doutor pela Universidade de São Paulo, né, em zoologia, e atualmente ele é pós-doutor em zoologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC. Charles trabalha com diversos assuntos, né, principalmente em ecologia de abelhas, e ele foca principalmente em comportamento, polinização, é, métodos filogenéticos, morfometria geométrica e aparentemente tem um interesse bastante grande por estatísticas. Charles, vamos começar nosso bate-papo. Você recentemente publicou um trabalho muito interessante e é sobre esse trabalho que nós iremos comentar hoje. O Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade, né? A gente tem inúmeros ecossistemas e isso acaba privilegiando em termos de número de espécies. E também lidera o número de espécies de abelhas, né? Nós temos abelhas africanizadas que foram trazidas para o Brasil já na época na década de 50, eu acho. Temos abelhas mamangavas e milhares de outras espécies de abelhas nativas solitárias. Você, ao longo da sua carreira, você vem se dedicando ao estudo das abelhas nativas sem ferrão, né? Principalmente. Quantas espécies atualmente de abelhas sem ferrão existem no Brasil? Oi, Samuel. De fato, o Brasil tem tem uma variedade muito grande de abelhas. Estima-se que, de uma forma geral, a gente tenha pelo menos 3.000 abelhas. No caso das abelhas sem ferrão, a gente estima que haja pelo menos 240, 244, mas isso das espécies conhecidas, né? Certamente esse valor ele pode ser um pouquinho maior. Legal. A gente sabe, né, que o manejo das colônias de abelhas europeias ou africanizadas é bem difundido em todo o mundo, né? Eu recentemente conversando com um amigo que está na África, ele comentou que ali existe a necessidade do desenvolvimento das práticas de meliponicultura, né? Como que é isso no Brasil? Existem práticas bem avançadas e o manejo das abelhas africanas pode ser transferido para as abelhas nativas? Não, assim, a biologia das abelhas sem ferrão, embora seja um grupo único, muitas espécies têm um comportamento diferente. Algumas são mais produtivas em mel, outras produzem mais própolis ou pólen. E o manejo delas em colmeias, embora a gente tenha essa grande diversidade de abelhas sem ferrão, poucas delas são manejadas hoje, né? A gente tem algum conhecimento sobre qual a caixa ideal, qual o tamanho da caixa, essas coisas todas. Então, assim, dependendo da região, isso está bastante avançado. No Nordeste do Brasil as pessoas sabem criar muito bem as abelhas lá. Em outras localidades também, mas ainda a gente tem uma restrição na quantidade de abelhas que são manejadas. Entendi. Parece que é um consenso comum, né? A gente sabe da importância das abelhas, principalmente referente à polinização. Mas o que a gente vem observando é que, em geral, existe uma redução do número de abelhas, das populações de abelhas. Alguns casos se destacam como, né, a mudança da paisagem, mas o que vem sendo discutido bastante entre os pesquisadores, e você é um deles, é o efeito de pesticidas, né, tanto na sobrevivência bem como no comportamento das abelhas. E a gente, inclusive aqui o meu grupo de pesquisa que eu trabalho, a gente trabalhou com uma espécie nativa chamada Melipona quadrifaciata, e a gente estudou a interação entre elas, né, qual seria o efeito do pesticida na comunicação social, como a trofilaxia
e a antenação. Mas isso, de repente, a gente conversa numa outra data, né? Sim. Você, no seu time, no Rio Grande do Sul, onde você está atualmente, vocês realizaram um estudo sobre efeito de pesticida em Plebeia doriana, que também é um meliponine, uma abelha sem ferrão. Que abelha é essa, né? Por onde se distribui? Essa abelha, ela é bastante comum no Brasil. Ela ocorre em alguns outros países também, como Paraguai, Argentina, mas no Brasil ela tende a ocorrer na região da Mata Atlântica e no finalzinho do Pampa, ali, numa parte do Pampa. Para Você a está gente é uma abelha bastante importante porque aqui no Rio Grande do Sul ela é bastante manejada e ela tem bastante interesse para a gente porque ela tem um comportamento de diapausa. No inverno a rainha para de colocar ovo. Então ela é bastante interessante para a gente porque ela tem essa limitação. Então isso acaba dando uma importância ecológica no estudo dessa espécie de abelha. É sabido quais espécies de plantas essa abelha poliniza? O grupo das plebeias, elas são bastante generalistas, assim, elas visitam muitas plantas silvestres, muitas plantas que são cultivadas. Ela não é especialista num grupo de plantas, ela é bastante generalista. Então, somente aquelas flores que são abertas, elas visitam bastante, coletam pólen, néctar. Isso aqui é uma foto que encontrei recentemente, Charles, só para compartilhar. Teve uma tese desenvolvida na USP, esse é o mirtilo, né? Uma Uhum. espécie, uma planta bastante consumida aqui na Europa e que agora também parece que está sendo produzida aí no Brasil. E teve um estudo recente mostrando a importância das abelhas para polinizar. E parece que a plebeia doriana é uma das espécies que polinizam essa planta. É, Muito interessante. inclusive, o mirtilo realmente tem aqui o pessoal estudando do laboratório, em colaboração com a doutora Patrícia Nunes Silva. Eles estão estudando justamente os polinizadores efetivos do mirtilo aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem. Charles, a gente sabe que nas abelhas sociais, geralmente, né, existem centenas ou até mesmo milhares de indivíduos dentro do ninho. Geralmente é uma rainha e as demais são operárias, embora exista a exceção, a gente sabe, de dados da literatura. Como que é essa relação na abelha, na plebeia doriana? A plebeia, ela segue o padrão de uma rainha com muitas operárias. Uma colmeia pode ter 5.000 operárias e uma rainha. Essa rainha vive bastante tempo, né? Mas ela segue esse padrão com vários operários, né? E uma única rainha. Aqui estou plotando a foto das abelhas, né? A gente vê diferenças bastante gritantes sobre a rainha e a operária. Quais são as diferenças desses dois indivíduos quando adultos? Como a gente pode distinguir eles? Tá, além do tamanho que é gritante, né? Chama muita atenção. A rainha ela tem algumas estruturas que as operárias não têm, e vice-versa. Então, assim, enquanto as operárias precisam forragear, elas têm corbícula para trazer o pólen aderido no terceiro par de pernas. A rainha, como ela não forrageia, ela não precisa ter, ela não tem corbícula. Então, isso é uma característica externa entre as duas castas. A diferença no tamanho também, por exemplo, o olho composto das operárias é maior do que o das rainhas, né? Obviamente, porque a rainha não forrageia, ela não precisa de um olho tão grande, né? Aham. Então, tem várias características comparando as duas. A mandíbula também é diferente. A mandíbula da rainha é mais simples, das operárias geralmente é mais complexa, porque elas precisam manipular cera, pólen, defender o ninho. Uhum. Nas abelhas africanas, né, a Apis mellifera, é sabido que as rainhas são formadas a partir da inclusão da geleia real na alimentação. Isso também ocorre para as abelhas melíponas, para as meliponines, né? Existe um adicional, ou qual que é o parâmetro para a formação de uma rainha ou de uma operária?
esse tema da determinação de casta em abelha sem ferrão, ele ainda não está completamente fechado, mas se sabe que não existe um composto similar à geleia real, como em apis. Basicamente, a determinação de castas, a rainha ela vai se alimentar mais, com exceção das melíponas, né? Com a melípona, a determinação de casta segue mais uma rota genética do que trófica. Então, com exceção das melíponas, todo o restante das abelhas sem ferrão, inclusive as plebeias, para o indivíduo virar rainha, ela precisa consumir muito mais alimento do que aquela larva que vai se tornar uma operária. O tempo de desenvolvimento, né, desses indivíduos é o mesmo, assim, se a quantidade de alimento ofertado, né, difere, se espera que o tempo de desenvolvimento também seja o mesmo ou não necessariamente? O tempo de desenvolvimento das abelhas sem ferrão, rainha e operária em abelha sem ferrão, não tem muitos estudos avaliando assim. O que a gente percebe, é o caso para a plebeia, é que embora a rainha coma, ela se alimenta mais, ela recebe mais alimento, ela se desenvolve mais rápido do que as operárias. Talvez isso tenha se desenvolveu evolutivamente porque a rainha ela é crítica para a colmeia, né? Então, se a rainha mãe morre, elas são de uma rainha muito mais rápido do que uma operária. Então, talvez isso tenha se estabelecido porque elas precisam de uma rainha mais rápido. Então, o que a gente percebe é que a rainha, o tempo de desenvolvimento da rainha é mais rápido do que das operárias. Uhum. Parece ser evidente também, né, que nas colônias existe uma diferença comportamental entre os indivíduos, né, operária e rainha, bem como fisiológica. Uma dessas diferenças refere-se à questão da reprodução, né? Qual que é a barreira, né, que permite que apenas as abelhas, as rainhas, se reproduzam? Tá? Tem várias características. Uma delas é que por exemplo, a rainha, que é outra coisa que distingue as rainhas das operárias, é o fato das rainhas terem espermateca, né? Então, quando ela sai, quando ela realiza o voo nupcial e se acasala com o macho, ela guarda esse sêmen do macho durante muito tempo, né? Dentro da espermateca. As operárias não têm isso, né? Então, mesmo se as operárias viessem a se acasalar, elas não teriam como estocar esse sêmen do macho. Aqui nessa figura, então, nós temos esses dois exemplos, é isso? Na de baixo, você consegue ver a figura aí? Sim. Então, aqui embaixo, isso aqui é a estrutura reprodutiva de uma rainha, e aqui, simbolizado por S, é a espermateca? Isso. Nessa imagem, aí é um ovário de uma rainha virgem, tá? Porque quando ela está acasalada, a espermateca ali, ela não fica translúcida, tá? Ela não fica transparente, ela fica bem, muito branca, assim, e o ovário, os dois ovários, eles se desenvolvem muito, tá? E por isso que a rainha fica muito maior do que as operárias, na questão da fisiogastria, porque o ovário se desenvolve muito. Uhum. Parece então que é evidente, né, a diferença, né, entre operárias e rainhas. Dessa maneira, parece que a ausência de rainhas, né, dentro de uma colônia levaria à redução do número de indivíduos pelo fato de que não estaria se reproduzindo. Isso de fato ocorre? O que se sabe sobre esse tema, Charles? De fato, assim, se uma colmeia não tem rainha, ela vai morrer, é questão de tempo. Uma coisa interessante é que as operárias, elas não se acasalam, né? Mas elas se reproduzem. A operária, algumas operárias podem desenvolver o ovário e elas podem colocar ovos. Só que esses ovos, como não são fertilizados com o espermatozoide, eles são haploides e os organismos que emergem desses ovos são machos. Então, uma colmeia que está sem rainha,
É muito comum a gente, depois de um tempo, encontrar muitos machos, porque as operárias, né, se acredita que a rainha consiga restringir a oviposição pelas operárias, mas quando de forma química, mas quando a rainha não está presente, é comum encontrar muitos machos que são filhos das operárias. Uhum. Você recentemente publicou um trabalho que, na verdade, é o tópico dessa conversa, né, que é intitulado, né, Queens Become Workers: Pesticides Alter Caste Differentiation in Bees. Você aparentemente testou, né, o efeito de um pesticida no desenvolvimento de rainhas. Qual foi o objetivo desse trabalho? O objetivo primeiro desse trabalho, a gente queria analisar o efeito subletal das rainhas que emergiam. Então, a ideia era que, independente da quantidade de abelhas que iriam morrer, a gente queria analisar aqueles indivíduos que conseguem sobreviver a essa exposição, quão diferente é o comportamento deles em relação àqueles indivíduos que não são expostos. Tá, então vocês testaram o efeito da alimentação também no pesticida no desenvolvimento das rainhas, apenas, né? A ideia principal é que muitos trabalhos com inseticidas avaliam o comportamento das operárias. E a gente tem poucos trabalhos analisando o efeito dos inseticidas em rainhas. Né? Como foi comentado agora há pouco, as rainhas são críticas para a sobrevivência das colmeias. Então, se as rainhas também são expostas aos inseticidas, a gente se perguntou, será que elas teriam um comportamento semelhante a rainhas que não são expostas aos inseticidas? Bacana. Qual que é a hipótese do trabalho, então? A hipótese primeira, quando a gente iniciou esse trabalho, era analisar, a hipótese era de que rainhas expostas aos inseticidas teriam um comportamento diferente, né? Não tão com tanto vigor como tem as rainhas não expostas. Uhum. Legal. Onde foi esse trabalho foi realizado, Charles? Esse trabalho foi feito na PUC do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Uhum. Como foram, uma coisa que, quando eu estava lendo o seu trabalho, eu fiquei bastante interessado, é como você criou as rainhas, né? Você mandou um vídeo aqui, eu acho que é pertinente, vou tentar compartilhar, deixa eu ver aqui se eu consigo, que eu acho que nele fica bem claro como você compartilhou. Compartilhou aí? Aqui não, mas tudo bem. Acho que é porque é pesado. Tá indo. Não sei se Pode. está mostrando aí, né? Esse é o título Uhum. do trabalho, e aí agora aparece. Que é isso, Charles? Aí uma plaquinha, a gente fazia 21 criações de rainha dentro desses pocinhos. A gente sabe, com o trabalho que a gente fez anteriormente, a gente sabe que as larvas, para se tornarem rainhas, ela recebe uma quantidade média de alimento que gira em torno de 7 a 8 vezes mais do que as operárias. Então, o que a gente fez? Como a gente queria analisar a exposição de rainhas, a gente deu às larvas a quantidade de alimento larval para elas se tornarem rainhas. Nesse vídeo é mostrado um dos nossos experimentos das larvas que foram expostas a uma concentração X de inseticida, e essas larvas que estão ali enegrecidas são larvas que não conseguiram ir para frente, elas acabaram morrendo por conta da exposição ao inseticida. Ah, tá. Então, das ideias foi também checar a mortalidade, né? A mortalidade era esperada, né? Porque como a gente testou concentrações muito baixas e muito altas, a gente esperava que no meio do caminho iam morrer algumas larvas, na verdade, morreram bastante. Mas a ideia principal era, independente da quantidade de que fosse morrer, a gente queria ver, tá, aquelas que sobrevivem, como que é o comportamento dessas que sobrevivem? Uhum. Quantas doses ao total foram testadas no trabalho?
A gente testou, fora o controle, né, que é a não exposição, a gente testou 6 doses. Desde a mais baixa, a gente avaliou mais ou menos assim o que é encontrado, o que a literatura já diz do clorpirifos, a quantidade residual sendo encontrada em pólen, a gente tentou colocar uma dose parecida, porque a gente já sabia, tem um trabalho que diz quanto de pólen uma larva consome. Então a gente estimou a quantidade de pólen que a larva de rainha consumiria, associando com a quantidade de dose residual que ela seria exposta, e com isso a gente fez 6 exposições, da mais baixa à mais alta. Acho que a gente não comentou, mas o pesticida que você usou, o princípio ativo, é conhecido como clopirofos, é isso? O clorpirifos, ele Cloropirofos. em muitos locais ele já não é mais utilizado, mas aqui no Brasil ele ainda é bastante utilizado, né, no controle de pragas. Você sabe qual é a cultura que ele é aplicado? O clorpirifos é indicado para várias culturas, para café, para tomate, para muitas culturas. Tem uma aplicação muito ampla, porque ele combate pragas muito gerais de insetos, né? Então, ele é indicado para várias culturas. Uhum. Charles, um dos objetivos, né, do estudo se refere ao entendimento da razão de mortalidade, como você mesmo é, compartilhou com a gente aí. O que vocês encontraram, né, no trabalho de vocês, quando vocês estavam estudando o efeito das diferentes doses na sobrevivência das abelhas? É, até esse ponto, quando a gente estava fazendo o trabalho, a gente encontrou uma coisa esperada, né? Então a gente sabe que o controle, embora tenha alguma mortalidade ali, porque às vezes a gente faz a transferência da larva, a larva é colocada de uma forma que machuca ela durante a transferência, então a gente acaba tendo uma perda, mas a sobrevivência geralmente do controle é muito alta. Aqui representado por G, né? O controle é o G, isso, é o último quadrante. Ok. O restante, à medida que a gente ia aumentando as doses, a gente esperava que fosse aumentar a mortalidade. Isso de fato aconteceu. Aparentemente, parece que num tempo, olhando para a figura F, na dose mais elevada que vocês ofertaram para os indivíduos, ali, pouco após 40 dias, todos os indivíduos morreram, é isso? Isso. Esse gráfico ele mostra que essas bolinhas mostram o tempo quando o indivíduo, assim, quando ele emergiu, ele foi removido do experimento. Então essas bolinhas indicam o período que os indivíduos emergiram. Uhum. Então, Então aparentemente, a gente pode observar, por exemplo, que no F, os indivíduos demoraram para emergir e poucos indivíduos emergiram. uhum. E o que fica claro aqui a taxa de mortalidade ela é dose dependente, né? Então, as doses mais fracas, ali simbolizado por A e B, elas levam sim, né, a mortalidade dos indivíduos, mas a proporção, né, de mortalidade é inferior do que as doses mais altas. Isso parece estar bem claro aqui. E essas doses que você utilizou, elas refletem o que é encontrado na natureza? Acho que eu. Desculpa se eu estou fazendo essa pergunta novamente, eu não me recordo. Não, essa pergunta é bastante interessante porque realmente as pessoas questionam o que é feito no laboratório pode não refletir o que é encontrado na natureza. Mas a gente tentou reproduzir ao máximo aquilo que ela encontraria na natureza. Então, mais do que testar quantidades aleatórias, a gente foi na literatura, foi atrás da quantidade residual que é encontrada em grão, que já foi detectada em grãos de pólen, e transportou isso para essa quantidade residual, a gente transportou isso para a alimentação das abelhas.
Então, embora tenha sido um trabalho feito no laboratório, ele reflete algo que poderia ser de fato encontrado na natureza, mesmo porque a gente testou um inseticida de muitos que são colocados, né? Então, o efeito que a gente encontrou, ele pode ser muito, esse efeito que a gente encontrou, ele pode ser até subestimado. Uhum. Charles, acho que um dos grandes encontrados no seu trabalho, né, que acho que até acabou culminando aí numa excelente publicação, é de que, assim, vocês encontraram algo que foi totalmente inesperado, né, que quando vocês estavam alimentando as larvas com essas diferentes doses de pesticida, ou melhor, quando vocês estavam alimentando as rainhas, né, as potenciais rainhas com as diferentes doses de pesticida, vocês notaram no final que houve uma coisa muito inesperada, né? Que ao invés da formação de rainhas, esses indivíduos estavam se desenvolvendo como operárias, é isso? É, isso realmente chamou muita atenção nossa, porque, como eu comentei, a nossa hipótese não era essa, né? A nossa hipótese era de que as rainhas, as larvas de rainhas, quando elas emergissem, elas teriam um comportamento diferente daquelas rainhas não expostas. Só que quando a gente ia lá diariamente analisar quantas estavam emergindo, a gente viu que tinham indivíduos muito pequenos, né? A gente pensou, deve ser rainha anã, que é comum em plebeia. Algumas espécies elas podem ter rainhas bem menores do que a rainha tradicional. Só que depois a gente começou a suspeitar que eram operárias. No começo a gente falou, o experimento não está dando certo, está dando tudo errado, porque as operárias, as rainhas não estão emergindo, está nascendo outro tipo de indivíduo. Aí a gente conversando no laboratório, né, nas nossas reuniões, a gente viu que não é que esse, na verdade, em vez de ser um empecilho, na verdade era um grande achado do nosso trabalho, né? Então a gente teve que parar tudo, né, as análises de comportamento para focar nesse viés no desenvolvimento, né? Quer dizer, aquelas larvas que eram para se tornar rainhas, porque elas estavam consumindo, elas foram expostas a alimento, a uma quantidade de alimento para se tornar rainhas, elas não estavam se tornando rainhas. Charles, por gentileza, eu estou compartilhando aqui uma das figuras do seu trabalho, a figura número 2, que mostra realmente essa diferenciação inesperada. Você pode explicar para a gente, comentando sobre os eixos e o que significa as barras escuras e vermelhas, por favor? Sim. Aí é um gráfico que ele está mostrando a proporção do controle da dose mais baixa até a dose mais alta, da quantidade que a gente encontrou. Então, assim, o que a gente esperava era que, independente da dose, iam nascer só rainhas, né? Se elas iam morrer muito ou pouco ao longo do processo, isso é outra questão. Só que o que aconteceu é que a gente viu que dentro das doses, da exposição das larvas, em vez de elas se tornarem operárias, rainhas, elas se tornaram operárias. Então, esse gráfico mostra em preto ali a proporção de rainhas que emergiram, e em vermelho, à direita, mostra a proporção de operárias que emergiram. Ah, isso é realmente muito interessante. Eu imagino que isso possa levar a um descontrole da colônia, né? Pelo número, pela ausência de rainhas, né? Quando expostas a esse pesticida. Muito interessante. Você mostrou no seu trabalho que existe uma diferença no tempo de desenvolvimento das abelhas, né? Que foram alimentadas com um alimento com e sem o pesticidas. E aqui você também mostra isso numa forma de um gráfico, que eu vou pedir para você explicar para a gente o que significa essa diferença no tempo de desenvolvimento dos indivíduos aqui que você mostra nessa figura 3 do seu trabalho. Isso, então. Aí ele mostra três consequências. Em preto, são as larvas que se tornaram rainhas. Então, assim, ele mostra assim, no eixo X o aumento gradual dos resíduos do clorpirifos, e no eixo Y mostra o tempo em dias em desenvolvimento dos indivíduos.
Então, assim, quando os indivíduos são expostos, não são expostos ao inseticida, ou eles recebem uma dose muito baixa, esses indivíduos se tornam rainhas, né? E o tempo de desenvolvimento é muito rápido, é em torno de 35 dias. À medida que esses indivíduos começam a receber uma concentração maior de dose, eles são expostos a uma concentração maior, eles começam a ter dificuldade no seu desenvolvimento. Esse desenvolvimento começa a ser atrasado. Então, até algumas rainhas que conseguiram se desenvolver, elas atrasaram muito o tempo de desenvolvimento. Então, se a gente assumir que uma colmeia produz muito poucas rainhas ao longo do ano, e elas estão precisando de rainha muito rápido, se elas são expostas ao inseticida, as rainhas vão demorar muito para emergir, e isso pode comprometer a sobrevivência das colmeias. Mas aqui, no caso, as rainhas acabaram se desenvolvendo como operárias, né? No final. Como operárias. Ali, né, em rosa, mostra um meio termo. Aqueles indivíduos que conseguiram se desenvolver como rainha, só que atrasaram o desenvolvimento. Em vermelho, mostra aqueles indivíduos que eram para emergir como rainhas, mas emergiram como operários. A gente percebe que o tempo de desenvolvimento delas é muito maior, né, do que as bolinhas em preto, que são as rainhas. Aparentemente, as rainhas apresentam uma estrutura interna mais complexa, né, que acaba resultando no próprio tamanho, né, que a gente viu no início. São bem diferentes. Mesmo assim, aparentemente, as abelhas menores levam um tempo maior para se desenvolver. É isso que vocês encontraram? O que a gente percebe é que as operárias de Plebeia browniana, elas demoram mais tempo para desenvolver, acima de 40 dias. Né? As rainhas, elas demoram menos tempo, em torno de 35 dias. Né? Então, embora elas sejam maiores, não quer dizer que elas vão demorar mais tempo. Né? Como eu comentei, a rainha, são poucos indivíduos, são poucas rainhas que são produzidas numa colmeia. Então, se elas estão precisando de rainha e essa rainha demora muito para desenvolver, aquela janela de que elas estão precisando de rainha pode ser perdido. Então, talvez por isso que as rainhas demorem menos tempo para se desenvolver do que as operárias. Charles, a gente está agora seguindo para o final do nosso bate-papo. Você pode sumarizar o que você encontrou no seu trabalho, por gentileza? Sim. Então, nesse trabalho, a gente encontrou, o interesse central era analisar a quantidade, o efeito residual desse grupo de inseticidas, o clorpirifos, no desenvolvimento e no comportamento de rainhas, ok? Só que o que a gente encontrou como o principal achado do trabalho é que a exposição a esse inseticida não só compromete o desenvolvimento, a emergência de rainhas, né, porque muitas rainhas acabam morrendo, aquelas que sobrevivem ou elas acabam demorando muito para se desenvolver, ou elas não se tornam rainhas, elas se tornam operárias. Então, o principal achado disso é que no nosso trabalho a gente produziu muitas rainhas, só que uma colmeia não produz uma quantidade tão grande de rainhas assim. A colmeia produz muito poucas rainhas, né, realeiras. Né? É difícil encontrar uma realeira dentro da colmeia. Então, se essas realeiras, se aquelas rainhas que eram para se tornar rainhas não se tornam rainhas, viram operárias, então aquela colmeia não consegue produzir rainhas e ela vai, naturalmente, ela vai acabar morrendo depois de algumas gerações. Isso parece ser um problema que merece uma investigação a fundo, né, em termos no campo, porque uma vez que não há produção de novas rainhas, isso pode afetar também o estabelecimento de novos ninhos, né? É o que a gente suspeita, né, que isso realmente possa acontecer, porque geralmente a mortalidade das abelhas, quando muitas abelhas morrem na frente da colmeia, chama atenção, né? Então as pessoas veem que aquela colmeia morreu.
Só que o efeito dos inseticidas, o efeito residual, subletal nas abelhas, ele é difícil de ser compreendido, né? Porque é difícil enxergar que a colmeia está morrendo. Então, Uhum. realmente, a gente suspeita que, como as abelhas no campo são expostas a muito mais inseticidas, muito mais contaminantes do que só esse que a gente testou, realmente isso é um efeito que pode realmente estar acontecendo na natureza de uma forma geral. Muito legal. Muito legal, um trabalho importantíssimo para a gente compreender mais sobre os efeitos do pesticida, né, em abelhas. E isso, além da produção de novos ninhos, isso pode levar a um problema também referente à polinização. A gente comentou aqui no início que a Plebeia doriana é uma abelha generalista, né? Ou seja, ela pode polinizar diversas espécies de plantas, bem como abelhas de interesse nutricional, né, econômico, como algumas plantações. A gente comentou aqui, teve um estudo recentemente sobre o mirtilo, né, que é polinizado, e provavelmente é, isso deve ser levado em consideração, né, quando da produção desses frutos. Charles, a gente está agora caminhando para o final. Eu queria parabenizá-lo por esse trabalho importante que você publicou. Fico muito lisonjeado de você dar a oportunidade de vir aqui comentar com a gente os resultados desse trabalho. E agora com você, queria deixar que você fique livre para os seus comentários aí no final. Tá. Eu agradeço, Samuel, pela possibilidade também de estar comentando, né, de estar tornando mais acessível esse trabalho, né? Lembrando que, então, assim, eu agradeço por isso, que esse canal tem uma ideia muito bacana de trazer essas informações amplas, assim, para um público maior, né, que não só os cientistas dentro da academia. E lembrando que o que a gente faz dentro da academia, né, não é para penalizar ou não é para proibir as coisas, né? Então, assim, a gente sabe que os inseticidas têm um efeito, ele ajuda de fato a controlar as pragas, né? Agrícola, que o campo é bastante afetado, mas o que a gente quer demonstrar é que, apesar disso, os insetos benéficos, no caso das abelhas, elas também estão sofrendo com isso. Então, o que a gente quer trazer são informações que deem suporte para que as pesquisas, as empresas, os agricultores, comecem a pensar numa outra forma, uma forma alternativa ou consorciada ao uso de inseticida, porque o uso de inseticida ele está se mostrando há muito tempo que ele é eficiente para controlar a praga, mas acaba atacando, acaba afetando aqueles indivíduos que também vão beneficiar a cultura, que são os polinizadores. Então, eu agradeço pela oportunidade de ter falado aqui, para mostrar, né, que o que pode parecer no campo que é uma coisa muito imperceptível, ele pode estar afetando a dinâmica das populações das abelhas. Tá? E aí, então, a gente dá suporte para as pessoas tomarem decisões mais, mais precisas na hora de controlar as pragas. Muito bem. Charles, muito obrigado pela participação novamente. Deixa a gente saber sobre as suas novas publicações, né? O que que você vem trabalhando, e seria muito interessante tê-lo aqui novamente em um futuro breve para vir conversar com a gente no nosso canal. Uhum. Ok, Tá, ok. ok. Para você que assistiu, muito obrigado, né? Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre os efeitos de pesticidas na saúde das abelhas, quais são os problemas que isso pode levar para a manutenção da formação de novas rainhas e a consequência tanto para a produção, seja de mel ou de novas colmeias, bem como para a polinização. Então, continue assistindo as nossas notícias, que nós vamos divulgar nos próximos vídeos. E um grande abraço. Até mais. Tchau, Charles. Tchau.